Vamos por onde vais, sente os pés onde pousas. Se alguém disser coisas más, diz que não ouças. Vê a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas. Uma conversa com Bernardo Mendonça. A novidade. Já pensou em como seria a vida sem ela? Sem notícias diárias, sem novos lugares para descobrir, sem coisas novas para saber. Como esta pequena e bela novidade. A DS lançou uma nova motorização híbrida disponível nos modelos DS3 e DS4. Realçando as vantagens da mobilidade elétrica na cidade, o novo motor híbrido foi concebido para emprestar à sua rotina uma condução suave e prazerosa, com otimização de energia e combustível e menos emissões de CO2. E o melhor, não precisa de mudar os seus hábitos para se habituar a esta experiência de condução híbrida de excelência. Que lhe parece esta novidade? Visite-nos numa DS Store ou em dsautomobil.pt. Voltámos para a segunda parte desta conversa com a política e comentadora Ana Gomes, depois de, no final da primeira parte, termos ouvido um testemunho da atual deputada à Assembleia da República e vice-presidente da bancada parlamentar do Bloco, Marisa Matias. Marisa recorda o companheirismo, a camaradagem, as lutas comuns no combate às injustiças com Ana Gomes, embora não tenham a mesma visão sobre tudo no mundo. E vamos já à pergunta que Marisa coloca sobre o Pacto das Migrações, que teve os votos do PS e que não reúne consensos, deixa Marisa preocupada e nada de acordo. Concorda com este pacto, Ana Gomes? Antes de mais, deixe-me dizer que eu retribuo com grande amizade à Marisa, com quem foi um prazer absolutamente trabalhar e com quem eu estarei sempre em contacto. Até fomos rivais na campanha e verdade, continuamos amigas. nas presidenciais. Sempre, exatamente. E a Marisa tem toda a razão, não concordamos em tudo, não concordamos em tudo com a gente da nossa família e, no entanto, continuamos ligados e amigos. Mas na questão do Pacto das Migrações, eu nunca, jamais votaria a favor deste Pacto das Migrações. E aí o PS esteve mal? Na minha opinião, todos os socialistas que votaram a favor tiveram mal. Porque há princípios e valores, exatamente, que não se podem ultrapassar. Que se têm que respeitar. E o que é que se ultrapassou de linha vermelha errada neste Pacto das Migrações? O que é que está errado neste Pacto? É uma vergonhosa cedência à extrema-direita. Então concorda com Marisa que se está a alinhar pela extrema-direita? Os aspectos que ela já referiu, da detenção de crianças, a utilização de dados biométricos, para mim o mais grave de tudo ainda são os esquemas, os acordos de readmissão que a União Europeia é suposta a negociar com países como, por exemplo, a Líbia neste momento, ou a Tunísia, ou países com regimes que obviamente não garantem minimamente respeito pelos direitos dos migrantes, pelo contrário. Aliás, são acordos que nós vimos no passado, eu fartei-me de falar e de combater o acordo que não foi feito em nome da União Europeia, pela senhora Merkel com a Turquia em 2015, quando tivemos que lidar com o afluxo de sírios a fugir da guerra. Eu disse sempre que esse acordo feito pela senhora Merkel com a Turquia era imoral, ineficaz e impraticável, e está demonstrado. Eu não tenho a mais pequena dúvida. Aliás, eu comecei a trabalhar nessa matéria, fui relatora do Parlamento Europeu para a Líbia. Em 2010 ainda lá estava o Gaddafi, quando o Gaddafi, por pressão da União Europeia, que estava a tentar renegociar um desse tipo de acordos com o Gaddafi, de repente libertou, isto é, deixou morrer no deserto cerca de 400 eritreus, e lembro-me de ter feito, a partir daí, e trabalhado sempre contra esse tipo de acordos, porque eles são, no fundo, externalizarmos a nossa responsabilidade. E mais, são o caminho para o tipo de políticas sinistras que a direita tem na algibeira, de que já se está a falar, semelhantes àquelas que o Reino Unido hoje está a fazer, das chamadas políticas do Ruanda, que é de exportar imigrantes. Exportar imigrantes. O pacto abre espaço não, para... Não, o pacto não abre, mas é esse o caminho. Nós trabalhamos no Parlamento Europeu num pacto que também, olha, foi outro que esteve pronto
pelo Parlamento e pela Comissão, foi metido na gaveta pelos governos, pelo Conselho, que aliás foi relatoras, era uma liberal sueca, Cecilia Wikström, e a Elly Schlein, minha querida Elly Schlein, que é hoje dirigente do Partido Democrata italiano, que era uma versão reguladora, mas respeitadora dos direitos humanos, dos migrantes e dos requerentes de asilo e, naturalmente, contrário à ideia, à noção que está claramente plasmada neste pacto, agora aprovado, que é da Europa Fortaleza. Não, isso é a Europa da extrema-direita e é vergonhoso e o que, é a direita e socialistas... O que é que isto vai provocar? Isto não vai ser aplicado. Não vai? Não. Porque sabe porquê? Porque isto vai ser aplicado, mas vai ser imediatamente demonstrado que não tem o efeito que eles pretendem, isto que é desencorajar e estancar a imigração. Pelo contrário, isto vai dar mais alimento, mais sustento às redes de tráfico organizado, às redes de traficantes de seres humanos, que é quem tem ganho com esta ideia da Europa Fortaleza. O que nós precisávamos era de estabelecer vias legais e seguras para o acesso à Europa de refugiados e requerentes de asilo, mas e também de migrantes que queiram vir trabalhar na Europa. Porque se nós não estabelecemos essas vias legais e seguras, eles vão arranjar as redes de traficantes que vão ganhar dinheiro à conta de trazer essas pessoas. E é isso que eles passam, inclusive, vulnerabiliza então os imigrantes, é isso? É isso que se passa no nosso país. Eu tenho conhecimento por colegas meus que estão nos diversos postos consulares que há redes de traficantes que utilizam e que sabem, por exemplo, que Portugal está desarticulado, que o CEF e hoje o AIMA não funcionam no papel fundamental da regularização à entrada, embora haja, teoricamente há controlos, mas de facto não funcionam. Este simples facto de termos 400 mil pessoas de casas em atraso é a demonstração de que, de facto, a regularização não funciona. Isso é o campo ideal para os traficantes tentarem tirar partido. Estaremos a afastar-nos do eixo central da salvaguarda dos direitos humanos, como diz Marisa Matias, perante este pacto das migrações. Isto é contrário aos valores europeus. Mais, é contrário aos interesses europeus, porque os interesses europeus, um continente envelhecido, é justamente que venham migrantes, venham refugiados, vamos recebê-los, vamos integrá-los, vamos investir nisso. E como é que vê os candidatos, a candidata do PS e o candidato da AD de acordo com este pacto, ou seja, pelo menos assinam de cruz? Não assinam, não. Aliás, pelo contrário, ainda ontem... Assinaram, embora... Não foram eles. Não foram eles, mas não assinam. Eles têm, depois resolve-se depois no particular. Tanto a candidata do PS como o candidato da AD têm dito justamente que reconhecem que há coisas erradas e que têm que ser melhoradas. Agora, a questão é que depois, claro, porque agora é que aquilo vai ser aplicado em alguns países. E o que eu acho, por exemplo, é que não podemos ir por essa linha de que era a extrema-direita, que é de políticas do Ruanda à inglesa. Mas eles acham que se resolve depois no concreto. Não vai-se é dessa resolver, opinião. porque no fundo as próprias autoridades têm que os resolver com bom senso. E no nosso país eu espero que haja bom senso. Estou farta de apelar a isso, a que se crie imediatamente uma task force com o propósito de regularizar rapidamente a questão da regularização dos migrantes, dos que já cá estão, com papéis ou sem papéis. Depois, investir na integração, e investir na integração é descentralizar, é dar poderes e meios financeiros aos municípios que os vão integrar, que os vão ajudar a aprender a língua, a estabelecer-se, a encontrar emprego, a não ser explorados. É também acionar os controlos das autoridades do trabalho para que não haja empregadores a tirar partido dos ilegais. Que é responsabilizar as empresas que estão a explorar migrantes de forma exemplar para que isso não volte a acontecer. Portanto, cada país vai, no fundo, ter aqui uma gestão. Não é o pacto que nos impõe nada. Nós não temos que aderir a coisas que sejam contrárias à nossa Constituição e ao nosso direito. E, portanto, nós temos que gerir isto com eficácia. O atual governo tem todas as condições para o fazer, como o anterior tinha, e no plano europeu nós temos exatamente que chamar a atenção para os aspectos do pacto que são ignóbeis, que são contrários ao direito europeu, ao direito internacional e que são
contraproducentes e que não servem os interesses europeus, e também chamar a atenção para os furos. Eu lembro-me, por exemplo, de ter ido uma missão a Catânia, na Sicília, que era exatamente onde se tinha criado um chamado hotspot de acolhimento dos migrantes que chegavam, e em que se via que muita da retórica italiana, do governo italiano da altura, era completamente estapafúrdia. Falavam contra os migrantes, mas não faziam nada, por exemplo, contra quem vinha nos paquetes de Malta. Por exemplo, líbios que tinham um visto de entrada em Malta e depois punham-se num paquete e numa noite chegavam legalmente à Itália e naturalmente disseminavam-se por toda a Europa. Eu lembro-me de ter ido, por exemplo, a Malmö, na Suécia, e de ter ido a um centro de acolhimento de migrantes. Eles tinham até travado, posto uma fronteira entre a Suécia e a Dinamarca, numa ponte, e tinham posto toda a polícia a controlar para evitar a entrada dos migrantes, por exemplo, escondidos nos caminhões, e quando chegámos ao centro de acolhimento de Malmö, havia 45 etíopes que tinham chegado na véspera e não tinham vindo de helicóptero, tinham vindo exatamente escondidos exatamente naqueles caminhões, porque as redes de tráfico estão organizadas e estão infiltradas muitas vezes nas próprias autoridades, nas instâncias Concorda policiais, com Marisa etc. Matias que há uma progressiva degradação das instituições europeias? Concordo, e é esse processo que temos que travar, e boa parte dessa degradação tem a ver exatamente com as concessões que a direita democrática e a esquerda têm feito a forças antidemocráticas que só têm um objetivo, que é destruir a Europa. No ano passado, a União Europeia recebeu 1,14 milhões de pedidos de proteção internacional, o maior número nos últimos 7 anos, e registrou 380 mil passagens irregulares de fronteiras, metade das quais através da rota central do mar Mediterrâneo. O Parlamento Europeu, então, aprovou, por uma pequena margem, este pacto dos migrantes. Os Médicos Sem Fronteiras dizem que esta proposta não faz nada para evitar que morram pessoas no Mediterrâneo. Claro. A Save the Children diz que o novo acordo vai representar um grande retrocesso nos direitos das crianças migrantes por facilitar a sua detenção e permanência em instalações policiais nas fronteiras da Europa. E a Amnistia Internacional diz que as medidas vão atrasar a legislação europeia em matéria de asilo nas próximas décadas e conduzirão a um maior sofrimento humano e a um aumento das violações de direitos humanos em cada etapa das viagens. Todas elas têm razão e é exatamente isso que se vai passar. E eu digo isto com conhecimento de quem trabalhou neste setor e que foi ao terreno e viu o que é que se estava a passar. E todas essas conclusões dessas organizações é resultado exatamente da análise das tendências do que se está a verificar já, é resultado de algumas políticas erradas. Uma das Que novidades... em vez de abrirem vias legais e seguras, logo controladas, reguladas, acabam por facilitar a vida às redes traficantes que trazem ilegalmente as pessoas. A grande novidade também trazida pelo Pacto é o sistema de solidariedade obrigatória, que quer garantir que todos os países, independentemente da sua dimensão e localização, contribuam para aliviar a pressão sobre o sul da Europa. Bom, já vi críticas a dizer que se isto não é uma espécie de mercado de carbono para a migração. Não, eu acho é isto, é que uma das coisas que, do meu ponto de vista, foi mal feita nos últimos anos na Europa foi, por exemplo, uma atitude condescendente em relação àqueles governos que já estavam a ter comportamentos completamente lesivos das suas obrigações como governos europeus e designadamente das obrigações nos termos dos critérios de Copenhaga, direitos humanos, etc. Designadamente, por exemplo, o governo da Hungria e depois o governo da Polónia sob um governo da extrema-direita que está hoje no ICR, do PiS, no grupo chamado conservadores. E lembro que foi Rui Tavares, de resto, que fez o primeiro relatório sobre a Hungria, onde alertava para tudo o que se passava, não só em degradação em termos e corrupção na Hungria sob Orbán, e de recuo e de regressão e de violação dos direitos dos cidadãos na Hungria e designadamente também em relação aos migrantes. E a Hungria, por exemplo, foi um dos países que liderou toda essa campanha a dizer que não queria receber migrantes. Uma atitude absolutamente xenófoba e não queria receber refugiados, designadamente da Turquia. E foi nessa altura que se disse que quem não receber é uma obrigação de todos, devia ser solidário, um esquema solidário de repartição, por exemplo, desse fluxo de refugiados sírios que vinham a fugir da guerra, não é? Então, quem não receber, paga. E eu acho que isso
faz sentido. Aliás, como acho que faz sentido aplicar sanções financeiras a governos como o húngaro ou o polaco no tempo do PIS, que se recusavam, que fizeram, que recuaram em matéria e que regrediram em matéria de cumprimento dos valores democráticos e direitos humanos, por exemplo, com atuações para impedir a independência dos mídia ou a independência do sistema judiciário, etc. Marisa Matias tem em comum consigo... Além de outro tipo de sanções. Ambas concorreram às presidenciais. Marisa Matias já o fez mais do que uma vez. Aliás, pergunto já, acha que o país estará alguma vez preparado para ter uma mulher na presidência? Acho que sim, acho que o país tem que estar preparado para ter uma mulher na presidência. Acho que o país precisa muito ter uma mulher na presidência. Porquê? Porque mais de metade dos cidadãos deste país são mulheres e acho que são as mulheres que podem fazer aqui a diferença. Olha, desde já, em muitas matérias onde estamos realmente sob ameaça de regressão, porque toda esta conversa, todas estas políticas da extrema-direita a que a direita vai atrás, são, sobretudo, muitas delas direcionadas contra as mulheres que ganharam autonomia, dignidade, capacidade económica e que precisam de se afirmar mais na governação do país ou na governação das empresas e que não querem ver a sua vida andar para trás. E, portanto, mais do que nunca eu apelo às mulheres de todas as idades neste país para que se ponham a alto, para que votem e para que votem contra os partidos que querem retirar direitos elementares aos cidadãos e em particular aos cidadãos que são mulheres. E imagina-se a recandidatar-se à presidência da República? Eu nem me imaginava a ter-me recandidatado. Pois lembra-se quando esteve eu disse? meses antes a dizer que não, e depois meses depois... E não tinha de todo. Quando falei consigo, depois, foi em janeiro. Pumba, uma notícia. Em janeiro de 2020. Ana. Entretanto, aconteceu a outra Europa. Pois. E isso irritou-me, que o PS não abdicasse de ter o seu candidato ou candidata própria, e isso irritou-me. E isso acabou por ser determinante, não foi o único fator que foi determinante. Pode ser que se irrite outra vez. Mas eu hoje gosto muito do que faço, embora o meu estatuto seja de reformada, sou uma reformada e reformável. Pois, porque não para. Não. Anda de lançamento em lançamento. Mas eu sou de raça de trabalhar, sabe? Pois é, e está muito ativa no comentariado, a pensar o país e o mundo. O que posso, estou a escrever também. Está a escrever? Estou a escrever, em breve está cá fora um livro que estou a completar, que eu acho que tenho a obrigação de fazer. Quer adiantar sobre o que é? Claro, sobre o processo da independência de Timor visto de Jakarta. Há 25 anos, tenho a obrigação, faz este ano, fará este ano 25 anos sobre o referendo, eu acho que tenho a obrigação. A melhor voz para testemunhar, escrever sobre isso. É uma perspectiva diferente de Jakarta, já há muita coisa escrita, de alguns outros colegas meus que também trabalharam no processo. Mas eu acho que a perspectiva de Jakarta e não é só em relação a Timor, mas a próprio restabelecimento das relações diplomáticas com a Indonésia, que é também uma condição essencial para Timor sobreviver. Foi um privilégio ter trabalhado nisso e acho que é a minha obrigação como diplomata de escrever sobre isso. Aguardemos. E a partir daí logo veremos. Quando é que vem Ainda será este ano, naturalmente. Ainda este ano. 25 de Abril, celebram-se os 50 anos do 25 de Abril. Saiu à rua, imagino que estava lá mesmo. Estava lá, pois. No Largo do Carmo. Estava no Largo do Carmo. E estava no ataque. Esteve no Largo do Carmo quando a PIDE disparou sobre as pessoas. Não, na rua, a PIDE António, sim, estava na António Maria Cardoso. Sou uma das pessoas que me atirei para o chão e que me esgueirei para um vão de escada ali na António Maria Cardoso, onde estive até mais de uma hora escondida, até que alguém me veio. E onde morreram 5 pessoas. 5 pessoas. Mas antes tinha estado no Largo do Carmo. A partir das 2:30 da tarde estive no Largo do Carmo, vi o Maia, estive debaixo de um banco de pedra. Que idade tinha? 20 anos, exatamente 20 anos. Estive debaixo de um banco de pedra quando houve uns disparos contra o quartel, vi o Chaimite, portanto estou ali, porque por acaso volta e meia tenho olhado para todos os filmes e todas as fotografias e nunca me consigo reconhecer ali, não é estranho, porque eram milhares e milhares de pessoas, mas sou uma das pessoas que foi a seguir para a PIDE, ao fim da tarde, depois do Chaimite sair com o Marcelo, e sim, fui uma das sobreviventes, digamos, da PIDE, e à noite ainda fui para Caxias, porque a nossa preocupação eram os preços.
e não sabíamos o que é que lhes ia acontecer e percebíamos que tínhamos que estar lá para garantir que eles saíam em integridade. E foi na noite seguinte que eles começaram a sair, eles próprios também não sabiam. Não teve medo nesse dia, né? No curso de disparos? A adrenalina e a alegria de ver cair aquele regime sinistro sobrepuseram-se a tudo. Acho que quem estava ali não tinha medo. E de facto foi extraordinário rapidamente o ambiente popular, a ter havido aquela extraordinária adesão popular de apoio aos nossos valorosos soldados. Ninguém tinha medo. Eu acho que medo era o que não passava na cabeça das pessoas. Mesmo quando de facto, eu lembro-me de estar a rastejar dos disparos de rajada dos PIDES e a pensar, será que estou inteira? E ouvir gritos e gemidos e tropel e se caímos gente por cima no vão de escada onde me escondi, ali ao lado do Teatro São Luís. Nessa altura ter tido a noção do perigo, mas pouco depois já passava, depois corri para a Brasileira, encontrei-me com mais gente, vi um amigo, um jornalista, Adriano de Carvalho, a ser metido num táxi com um pé ferido pelos tiros da PIDE, e aí alguém disse: a Caxias, bora para Caxias. Uau. E alguém nos levou a Caxias e estive até para às 2 da manhã em Caxias e na noite seguinte em Caxias e saíram alguns presos e há um grande amigo meu, o Luís Coutrinho, que se lembra de alguém lhe saltar ao pescoço no meio dos pinheiros quando ele tinha acabado de sair da prisão e era eu. Toma lá um abraço e um beijo, não é? Que maravilha. Bom, e saiu agora à rua nestes 50 anos do 25 de Abril. Com a família, portanto... Com a minha família e com a família Melantunes. Integrei-me na família Melantunes. E pergunto-lhe se a quantidade de pessoas que estavam na rua, de vários quadrantes políticos, a quantidade de gente era semelhante ou igual ou parecida ao 1º de maio de 74. Eu disse isso. A minha única comparação com o espírito e a afluência que vi é só o 1º de maio de 74. Foi bonita a festa, pá. Foi bonita a festa, pá. Embora algumas pessoas, lembro-me que a minha filha vinha combalida porque tinha acabado de passar por uma manifestação de meia dúzia de nazis ali perto do Lago do Rato. E, portanto, mais uma razão porque é fundamental que aqueles que percebem a importância da democracia e da liberdade não se cortem. Não se cortem, venham para a rua e façam tudo o que é preciso fazer, desde o voto a tudo o que for preciso fazer para não perdermos a liberdade nem a democracia. E foi um sinal importante ver tanta gente na rua. Foi fundamental. Diria que todas as idades, da direita à esquerda, democrático, toda a gente que percebe a importância da democracia e da liberdade. Sim, eu arrisco dizer que algumas declarações ditas no final dessa manhã levaram a que muita gente saísse à rua para se juntar nessa celebração de Abril. Absolutamente. Foi mais uma grande demonstração de que o povo unido jamais será vencido. E é isso que nós precisamos, é de nos unir. Nestes 50 anos do 25 de Abril, pergunto-lhe que revoluções ainda faltam fazer agora e daqui para a frente? Muitas revoluções. No país. No país e no mundo. Mas no país? Mas nós não podemos ter ilusões que há revoluções que se fazem no país se fizerem no mundo, e nós temos que ter o nosso contributo. Não é por sermos um país, muitas vezes temos a mania que somos periféricos e pequeninos. Não somos tão periféricos e tão pequeninos, como já lá dizia Fernando Pessoa, tudo vale a pena quando a alma não é pequena, e a nossa alma não é pequena. E, portanto, nós temos que ir à luta, e há matérias onde nós temos que estudar e participar. Por exemplo, tudo o que agora diz respeito à governação das tecnologias e designadamente da nova tecnologia da inteligência artificial e o potencial extraordinário, mas também aterrador que ela que ela traz de termos máquinas de hoje para amanhã que não só que respondem a comandos para matar, mas que podem elas próprias não precisar de comandos exteriores às próprias máquinas para matar. E nós temos absolutamente que saber como governar esta tecnologia. Temos absolutamente que
tentar imediatamente identificar as consequências imediatas da utilização dessa tecnologia que já se está a fazer e que vai destruir massivamente empregos. Eu vi há dias um artigo, uma entrevista com um dos criadores da inteligência artificial, um professor de Oxford, que dizia que era indispensável todos os governos imediatamente pensarem exatamente na questão do rendimento universal. Obrigatório. Exatamente. Toda a gente tenha direito a um rendimento mínimo universal. Porque a inteligência artificial vai imediatamente já está a destruir retirar massivamente empregos. E então empregos qualificados, não quer são empregos indiferenciados, são empregos qualificados. Por exemplo, olha, tudo o que diga respeito por exemplo, ao setor do jornalismo, da informação, mas da tradução. O olhar crítico não é igual. Portanto, mas as máquinas, muitas profissões terão que se adaptar, outras vão se extinguir. Mas a inteligência artificial permite a aprendizagem das próprias máquinas. E, portanto, nós temos desde já que antecipar isso, antecipar medidas de organização social do Estado para regular o despedimento massivo que isso vai implicar e para a necessidade de substituição, digamos, de rendimentos e de enquadramento das pessoas, e temos que arranjar. Eu trabalhei também no Parlamento Europeu nas questões da governação dos dados, e fiz até um relatório sobre Big Data, quando as grandes companhias já estavam todas a fazer Big Data sem regulação nenhuma. Vi os preconceitos sinistros que podem determinar, portanto, as atuações das companhias com base nessas bases de dados. Se não são governadas por princípios éticos, e, portanto, há aqui um campo essencial que não pode deixar de informar as políticas públicas e a governação, e muito vai ter que ser feito no Parlamento Europeu, como instrumento fundamental regulador a nível global, não só europeu, e muito vai ter que ser feito depois a nível nacional, e, portanto, aqui este é um desafio que me parece que pouca gente está a falar. Há aqui um podcast no Expresso, aliás, animado pelo Dr. Balsemão, que tem exatamente dedicado a isso, muitíssimo interessante, mas isto tem que implicar toda a gente, e designadamente os decisores políticos. Pois é, e até onde é que isto vai? Aliás, porque a inteligência artificial até se pode... Repare, os decisores políticos precisam de se preparar, precisam de estudar, precisam de trabalhar muito. E a segurança também, tem que estar... Por isso eu lhe digo, no Parlamento Europeu, quem for para lá como deputado, prepare-se para trabalhar muito. Eu sou de trabalhar muito, gosto de trabalhar. Toda a minha vida trabalhei muito. Toda a gente sabe, no MNE, designadamente na minha carreira, que eu sempre trabalhei muito. Mas eu nunca trabalhei tanto na minha vida como trabalhei nos 15 anos que tive no Parlamento Europeu. Isto é uma dica para os candidatos que estão a concorrer ao Parlamento Europeu. Vamos dar música à nossa conversa, Ana. Bora. Quais são as músicas que sugere que possamos ouvir agora? Ora bem, a primeira canção que eu sugiro é... o Freddie Mercury, não é? O Freddie Mercury e a Montserrat Caballé. No Barcelona, não é? No Barcelona. Eu sou muito eclética. Adoro música de todo tipo. Adoro ópera, como adoro jazz ou pop ou música brasileira, e acho que esta combinação do Freddie Mercury, aliás, eu sou fã do Freddie Mercury e dos Queen, e esta música do Freddie Mercury e da Montserrat Caballé, além do mais, tem também muito a ver com a minha vida. Eu lembro, meu marido foi cônsul já em Barcelona exatamente no tempo em que saiu esta música, pouco depois, portanto esta música é de 88, já na preparação dos Jogos Olímpicos de Barcelona, que foram em 92, verdade. Ele esteve lá justamente nesse período e portanto evoca-me Barcelona, cidade memórias. Europeia, cidade, há uma história de amor no meio, há uma história de amor à cidade, e dessa cidade aberta que proporciona amizade e amor. Portanto, vamos ouvir então Freddie Mercury com o tema Barcelona, com Montserrat Caballé. Com a enorme. É épico, não é? A pop e a ópera juntarem-se, não é? Vamos ouvir a pop rock. Vamos aí. Montserrat Caballé.
the songs begin. Let the music play. Make the voices sing. Start the celebrations. E mais? O que é que temos a ouvir mais? Bom, a seguir, Temos o Back to Africa, não é? de o Lambarena. Lambarena. É um disco que já saiu também há uns anos, que evoca o Prémio Nobel Albert Schweitzer, um grande humanista, nascido na Alsácia, que era exatamente aquela província que ora era alemã, ora era francesa, consoante as guerras intra-europeias. Ele estudou em Estrasburgo, a sede do Parlamento Europeu, e tornou-se um exemplo do humanismo. Ele era um organista, especialista em Bach, e foi tirar o curso de medicina para poder atuar no Gabão. Como médico, fundou um hospital, foi para uma terra que se chama Lambarene, no Gabão, e foi e passou a ser um exemplo extraordinário de humanismo, fazendo exatamente essa simbiose do que é a humanidade nas suas diversas estádios de desenvolvimento, manifestações culturais, diversidade étnica, linguística, etc. E este disco é maravilhoso porque combina a música europeia de Johann Sebastian Bach com cantares tradicionais africanos, e vão ver que a combinação das diversas faixas é absolutamente divina. Vamos ouvir. E mais, tem mais uma, não é? Que bate, que é perfeita para este ano, não é? É o Venham às 5 do Zeca Afonso. Do inesquecível Zeca Afonso, do grande Zeca Afonso. É do último álbum que ele fez antes do 25 de Abril, em 73, pelo qual ele foi preso. Estávamos a falar há pouco sobre isso. Esteve em Caxias, em 73, preso. Não sei se foi um mês, se mais, que ele esteve preso. Não lhe saltou para o pescoço quando ele saiu. Não, porque ele saiu, estamos a falar de 73, pois foi é. antes do 25 de Abril. Sim. Foi gravado em França, é um trabalho também com colaboração com outro grande da nossa música e da música de intervenção política, José Mário Branco, e ainda outros colaboraram, e eu acho que é uma música que também evoca muito, além da alegria e do apelo à ação, e do apelo à exteriorização do que se sente. Também é uma simbiose de toda a música africana, que também tinha sido uma grande aquisição de Zeca Afonso, e que perpassa em várias das suas maravilhosas canções. Então vamos ouvir. Venham mais 5. Vamos. A gente ajuda, havemos de ser mais ou vencer. Mas há quem queira deitar abaixo que eu levantar. A bucha é dura, mais dura é a razão que assustar. Só nesta rusga não há lugar para os filhos da mãe. Não me obriguem a vir para a rua gritar, que é já tempo de embalar.
Maravilha, belas sugestões. E agora pedia-lhe para ler o excerto que sugeriu para este momento, e é um excerto fortíssimo e muito sintético que depois vou querer que comente. Então, o que é que trouxe? Chama-se O Silêncio de Gaza. Por estes dias, cientistas da School of Plant Sciences da Universidade de Tel Aviv anunciaram que gravaram, com microfones especiais sensíveis a ultrassons, os gritos de dor que as plantas emitem quando são cortadas ou quando lhes falta água. Em Gaza, não há microfones. Isto é fortíssimo. O texto é do filósofo italiano Giorgio Agamben, que tem muita coisa escrita, designadamente sobre os refugiados. E fala desta violência cruel, sem limites, destes crimes. E fala-se de genocídio mesmo, que se passa em Gaza pelas forças militares israelitas. O que é um horror, porque estamos a falar do país Israel, que a comunidade internacional criou, ajudou a criar, consagrou, para dar a um povo que não tinha território, que era o povo judeu, depois do que sofreu às mãos do nazismo no Holocausto, mas que previa desde logo a existência de um Estado da Palestina, que Israel foi gradualmente inviabilizando. Houve uma tentativa em que nós, de resto de Portugal, participamos. Continua a apoiar a solução dos dois Estados. Absolutamente, acho que é a única solução, inclusivamente para Israel sobreviver. E acho que esta atual direção de Israel... este caminho? Não, acho que esta direção atual de Israel nas mãos desse criminoso que se chama Netanyahu deslegitima Israel e compromete não só a segurança, mas a própria existência de Israel. O Tribunal Penal Internacional apelou à emissão de mandatos de captura contra Netanyahu, o ministro israelita da Defesa e 3 líderes do Hamas. De acordo com os peritos internacionais, estão em causa crimes de guerra e contra a humanidade. E nem falou de genocídio. As reações da comunidade internacional foram surgindo nas horas seguintes com mensagens de apoio de França e Espanha e críticas dos Estados Unidos e do Reino Unido. Então. E uma atitude ambígua de crítica e de apoio por parte, por exemplo, da Alemanha, que é muito importante para o que se passa na Europa. Acho que esta também tem sido uma gravíssima contradição da Europa, da União Europeia, uma gravíssima contradição que, aliás, põe em causa o que nós fazemos e defendemos relativamente à Ucrânia. Não é possível ser a favor da criminalização de Putin pelo mesmo Tribunal Penal Internacional pelos crimes de guerra cometidos na Ucrânia e fingir que não se passam horrorosos crimes de guerra e uma campanha desumana como nunca se viu em Gaza contra o povo da Palestina. De uma forma, de facto, que acaba por fazer o jogo das forças terroristas, designadamente do Hamas. Portanto, eu só espero nesta matéria que o governo português, sabedor de que Portugal foi um dos países construtores do Tribunal Penal Internacional, evoco aqui os nomes da professora Paula Escarameia e do meu querido embaixador António Costa Lobo, que foi meu chefe em Genebra, que foram elementos essenciais da construção do Estatuto de Roma, que deu origem ao Tribunal Penal Internacional. Portugal só tem que reconhecer, apoiar imediatamente a decisão do Procurador do Tribunal Internacional Penal no sentido de serem emitidos esses mandatos de captura, o que ainda vai ser, de resto, analisado por uma estrutura especializada e, sem perder mais tempo, reconhecer a existência do Estado da Palestina como uma maneira de forçar o conjunto da comunidade internacional, e designadamente os nossos parceiros americanos, a reconhecerem que isto não é caminho, que o que se está a passar em Gaza arrasa o direito internacional.
arrasa a legitimidade de qualquer pessoa que invoca o direito internacional, arrasa toda a construção que fizemos desde a Segunda Guerra Mundial. A construção do direito internacional das próprias Nações Unidas. E, portanto, esta é uma questão de make or break, uma questão decisiva para o mundo com regras, porque eu sempre me bati e porque todo o mundo civilizado ocidental se bateu, tirando ensinamentos dos horrores da Segunda Guerra Mundial. Um tema delicado, mas precisa de mão forte do mundo e dos Estados Unidos forte também. Nos princípios, forte na moral, forte na coragem política. E não tem havido suficiente coragem política. Pelo contrário, tem sido uma desgraça. E é isso que, portanto, agora pode e deve ser revertido. Só tenho que agradecer ao Procurador Khan do Tribunal Penal Internacional e só tenho que esperar que o governo português e as autoridades portuguesas façam o que deve ser feito. Quero falar muito rapidamente. Coragem. Coragem é atribuído para alguns jovens que têm participado em manifestações, nomeadamente pela luta climática, mas também pró-Palestina. Confessou há semanas que continua a apoiar candidatos jovens, que gosta que ser jovem não é uma desvantagem. Claro que não é. Que na campanha às presidenciais trabalhou com uma equipa muito jovem e eu pergunto se considera que tem um papel ativo na construção de uma nova geração de políticos partidários. Eu acho que o mundo está tão mal porque não há mais jovens em posições de poder. Porque é da juventude que vem a empatia, a coragem, a abertura de espírito. Tem que ser da juventude. Como é que se chamam mais jovens? E por isso eu tenho muito medo hoje do impacto, por exemplo, que estamos a deixar que as forças de extrema-direita, utilizando TikTok, as tecnologias, TikToks e não sei o quê, estejam a disseminar informação venenosa. Desinformação, no caso. Desinformação, veneno, violento para os jovens e que não sejam as outras formações políticas a utilizar todos os canais que efetivamente chegam aos jovens para contrariar e para essas ideias erradas e para justamente mobilizar os jovens para os caminhos de construção democrática e civilizacional que são indispensáveis. Como é que se chamam as novas gerações às urnas? As forças democráticas? E eu acho muito bem que os jovens estejam a mobilizar-se quer pelo clima, quer pelo apoio solidário à Palestina. Está do lado deles. Mas acho que claramente algumas formações têm uma agenda política outra. E usam formas de luta, não estou a dizer todos, mas usam formas de luta que são muito contraproducentes. Por exemplo, tudo o que implica destruir material escolar nos estabelecimentos de ensino é ridículo e não serve os objetivos, pelo contrário, cria resistência, cria hostilidade. Portanto, acho que se tem que ser inteligente nas formas de luta e acho que é aí justamente que também a interação dos mais velhos com os mais novos podia fazer uma grande diferença. Mas eu, por mim, sou inteiramente apologista de que mais jovens sejam chamados a assumir responsabilidades políticas nos partidos políticos, e a pensar o país e o mundo. Muito bem. O verão está à porta e eu pedi-lhe para fazer uma sugestão de leitura para o verão. O que é que sugeriu? Sugeriu aqui um livro que é O Rumo, de Nathaniel Santos. Que livro é este que é um livro sugere? Que eu fui ontem mesmo apresentar à Idenha. Foi por isso que eu fui à Idenha. A convite do presidente da Câmara Municipal da Idenha. E de um jovem foi lá muito no interessante Centro Ryan, e particular, não é? Este jovem, Nathaniel ele tem que idade? Santos, tem 25 anos. 25 anos. Tem 2 cursos superiores da Escola Superior de Gestão da Idenha Nova. Está a fazer o mestrado. Tem 25 anos. Tem todo um discurso extraordinário de uma cultura alicerçada em profundo conhecimento da filosofia clássica. E este livro, que se chama Rumo, é sobre um percurso pessoal e também social de um rapaz ficcionado, mas que bebe na experiência dele e de outras pessoas. Porque o que, além do mais, o Nathaniel também tem de especial é que ele é cigano.
E escreveu este livro, e tenho a certeza que vai escrever mais. Não, como ele ontem disse, apesar de ser cigano, mas porque é cigano e porque tem que afirmar que os ciganos têm que se integrar na nossa sociedade. Este livro... E que têm valor e que há lugar para Absolutamente. eles. É uma das comunidades mais estigmatizadas em Portugal, não é? E que têm que ultrapassar, saber... É sobre um rapaz que vive num gueto, um PER, aqueles PER que foram feitos há uns anos para servirem exatamente de guetos para os pobres e muitos para as comunidades que se queriam ostracizar e que são verdadeiras florestas de betão, guetos de betão, e que é capaz de, através da escola, do conhecimento, do incentivo de professores, de ir vencendo os diversos adamastores. E os adamastores estão na discriminação da sociedade. Este é um jovem, por exemplo, que já com 2 cursos superiores se candidata a um emprego, é qualificado e depois é desqualificado. Ele até é bom, mas é pena porque é cigano. E eu ouvi contar já muitas histórias destas a rapazes e raparigas de origem cigana. É essa primeira adamastor que ele tem que vencer. É o outro adamastor que é o da própria comunidade, onde por tacanhez ou até por autodefesa lhe dizem não podes aspirar a isso, tens de ficar aqui, tens que seguir os costumes, a tradição. E depois é o seu próprio adamastor interno. Será que sou capaz? Dilacerado entre será que sou capaz, será que devo aspirar a tanto... Eu que não tenho os recursos de outros, eu que só posso ler livrinhos que são comprados em segunda mão porque em casa da família não há livros, ou se houver casa, e que também tem que não querer desagradar à comunidade, não querer desfeitear os familiares e no entanto, sabendo que tem talentos, tem qualificação e que pode aspirar a mais e deve aspirar a mais. Bela porque a sociedade sugestão. Precisa dele. Já agora a editora... Rumo, da editora Astrolábio, e o jovem de 25 anos, absolutamente notável, chama-se Natanael dos Santos, Cardoso dos Santos, natural do distrito de Castelo Branco da aldeia da Zebreira, concelho da Idanha Nova. Maravilha, bela sugestão, obrigado. Estamos a chegar ao final desta conversa, deste nosso encontro. Lanço-lhe a pergunta que eu devo ter-lhe lançado da outra vez, uma pergunta que eu repito sempre. A vida tem sido boa para si? Sim, não posso queixar. Pelo contrário, acho que sou uma privilegiada. Como tudo na vida, temos os nossos adamastores, mas tenho ido podendo superá-los e tenho o conforto da família e dos amigos e deste país maravilhoso e do mundo. Eu gosto do mundo. Quais são os seus grandes adamastores? Partilhe um comigo. O meu último grande adamastor foi, obviamente, o desaparecimento do meu marido. Daqueles que me são queridos. Isso é o mais duro. Como é que se ultrapassa? Não se ultrapassa. Vai-se aprendendo a viver decepado. Mas sobrevive-se. Trabalhando também, não é? Sim, claro. Isso está-me na massa de sangue. Mas isso também ajuda? Fundamental. Eu pergunto também isto, que é, como sabe, este podcast chama-se A Beleza das Pequenas Coisas. É que pequenas coisas do dia-a-dia atribui agora, atualmente, beleza, interesse, e dedica tempo e atenção a Olha, quê? Plantas. Já me tinha falado que... Gosto de jardinagem, gosto de jardinar. Tenho um terreno em casa, não é? Não tenho terreno, mas espero mesmo vir a dedicar-me à agricultura, porque cada vez mais gosto mais da natureza e da experimentação na natureza, e faz-me bem ir ver as minhas plantas, mesmo que seja só um canteirozinho. E tem jeito? Necessário. Não sei, não tenho jeito, mas aprendo e gosto muito. E tem coisas plantadas em casa? Tenho. O quê? Todo tipo de coisas. Plantei eu própria. A minha coroa de glória é um jacarandá que tem 30 anos e que dentro de 2 meses estará glorioso, porque estamos a falar de Sintra, que tem um microclima, e lá os jacarandás florescem depois daqui de Lisboa. Ana, há uma pergunta que ficou pendurada que eu lancei na introdução, que é, na sua vida política e pública, com uma voz ativa e desassombrada, alguma coisa que se arrepende de ter dito ou feito?
Sim, muitas coisas. por exemplo? Com umas vivo melhor do que com outras. Eu, em regra, reconhecendo que errei, também o assumo. E pede isso desculpa. ajuda. E peço desculpa. Já o Sim, fez algumas vezes? Já. Olha, uma que lhe posso citar, que é pública, até escrevi sobre isso, foi com o nosso querido e falecido presidente Jorge Sampaio, quem eu critiquei duramente e voltaria a criticar, mas noutros termos. Quando ele, em vez de convocar eleições, em 2004 decidiu nomear Pedro Santana Lopes como primeiro-ministro. Não tem nada a ver com o Pedro Santana Lopes, tem a ver que eu achava que devia haver eleições naquelas Mas circunstâncias. cedeu-se... Naquela altura fui muito dura para ele. Que palavra é que disse? Disse qualquer coisa do género que finalmente a direita tinha o que queria, uma maioria, teria o que queria, uma maioria, um governo, um presidente. E depois, mais tarde, até porque ele era íntimo amigo do meu marido e o meu marido dele, vim pedir-lhe desculpa, dizendo-lhe, eu, quanto ao fundo da questão, mantenho o que disse, acho que foi um erro, e foi um erro trágico para o país teria sido outro se ele não tivesse tido aquela decisão, se tivesse sido no sentido de convocar eleições. O PS tinha acabado de ganhar as europeias com 45% dos votos, não é? Mas eu fui excessiva na forma como o critiquei e ele não merecia, e por isso eu arrependi-me e pedi-lhe desculpa. E ficámos amigos. Acha que às vezes se excede no seu discurso? Sim, porque eu sou bastante impulsiva. Esse era o grande papel do meu marido, era justamente ajudar-me a moderar, a pensar, a refletir de um dia para o outro. Falavam muito Sim. em casa sobre... Totalmente, sobre tudo. Sobre tudo. E ele contribuía para uma certa moderação sua no discurso? Sim, porque ele era muito cerebral, muito mais cerebral que eu. Sou mais impulsiva e instintiva. E esse aspecto era muito importante também para mim. E eu ainda hoje penso muitas vezes em relação a todas as questões e o que é que o António diria. É isso, tem conversas com ele hoje? Absolutamente. Eu não, tenho conversas comigo mesmo. Do que é que ele me mas diria? O que é que ele diria? E hoje, mais do que nunca, eu procuro pôr-me nos sapatos dele, exatamente no conselho para as grandes decisões. E ajuda? Fundamental. Ana, obrigado por este encontro. Obrigada, Bernardo. Gostei muito. Prazer, como sempre. Um prazer. E termino assim este episódio com a política e comentadora Ana Gomes. Espero que tenham gostado e sim, façam-se ouvir, enviem críticas, sugestões, opiniões e partilhem o podcast com a malta boa que vos rodeia. Podem encontrar-me nas redes sociais, gosto sempre de vos ler. Como sabem, o genérico deste podcast é da autoria da Márcia, feito com a colaboração de Tomara. As fotografias são de Nuno Fox e a edição áudio é de João Ribeiro. E pronto, é tudo por agora. Volto para a semana com mais uma pessoa convidada, mistério. Até lá, já sabem, tenham boas conversas com empatia. Ana, como é que se despede das pessoas? Uma frase, uma ideia que quer lançar aos outros, às outras pessoas, às pessoas que nos estão a ouvir. Até breve e força para ir em frente. Em frente, em democracia. Claro. Obrigado.